Neste exato momento, você está vivendo em uma civilização tipo 0.72. Sim, 0,72. Apesar de toda a nossa tecnologia, smartphones, inteligência artificial, foguetes espaciais, ainda estamos queimando combustíveis fósseis para gerar energia. Usamos apenas 1/1000º da energia que o Sol despeja na Terra todos os dias. Mas isso está prestes a mudar. Bem-vindo ao documentário definitivo sobre a escala de Kardashev. Hoje, vamos além da teoria. Vamos mostrar as tecnologias reais, os desafios práticos e os dilemas éticos que enfrentaremos em cada nível desta escala. Porque, ao contrário de outros vídeos sobre este tema, não vamos apenas sonhar com o futuro distante. Vamos mostrar o que está sendo construído agora e o que precisa ser inventado para chegarmos lá. Preparado? Então, vamos começar com a única transição que realmente importa para nós. De tipo 0 para tipo 1. Em 1964, o astrônomo russo Nikolai Kardashev teve uma ideia brilhante. Ele percebeu que medir civilizações por suas armas, cultura ou política era problemático. Tudo isso muda rápido demais. Mas sabe o que não muda? A física. Energia é a moeda universal da civilização. Quanto mais energia você controla, mais você pode fazer. É simples assim. Kardashev definiu 3 tipos. Tipo 1, controla toda a energia do seu planeta. Tipo 2, controla toda a energia da sua estrela. Tipo 3, controla toda a energia da sua galáxia. Outros cientistas expandiram isso para tipos 4, 5, 6 e 7. Mas aqui está o detalhe que ninguém te conta. Cada salto não é apenas mais energia. Cada salto exige tecnologias fundamentalmente diferentes. E cada uma dessas tecnologias pode nos destruir antes de nos salvar. Tipo 0 para tipo 1, as tecnologias. Para atingir tipo 1, precisamos de 3 revoluções tecnológicas simultâneas. E diferente do que muitos pensam, não se trata apenas de energia limpa. É muito mais complexo. A fusão nuclear não é ficção científica. É engenharia extremamente difícil. Em 2022, pela primeira vez na história, cientistas no National Ignition Facility conseguiram fusão com ganho líquido de energia. Em dezembro de 2024, repetiram o feito com eficiência ainda maior. Mas há um problema. Esse experimento usou lasers do tamanho de 3 campos de futebol para comprimir uma cápsula menor que uma ervilha. Para alimentar uma cidade, você precisaria repetir isso milhões de vezes por dia. Empresas como Commonwealth Fusion Systems e TE Technologies estão construindo reatores tokamak e de feixe de campo reverso. A previsão? Primeiro reator comercial entre 2030 e 2035. Se isso funcionar, teremos energia praticamente ilimitada. Se falhar, ficamos presos no tipo 0 por séculos. Aqui está um problema que ninguém menciona. Atualmente, perdemos cerca de 8% de toda a eletricidade gerada apenas na transmissão pelos fios. Supercondutores eliminam essa perda, mas os atuais só funcionam a menos 200 graus Celsius. Inviável para uso global. Em 2023, houve alegações de supercondutores à temperatura ambiente, que foram refutadas. Mas a pesquisa continua. Quando conseguirmos, poderemos transportar energia do Saara para a Europa ou da Austrália para a Ásia, sem perdas. Para gerenciar uma rede energética planetária, precisamos de inteligência artificial avançada rodando em computadores quânticos. Por quê? Porque uma grade energética tipo 1 precisa equilibrar produção de energia solar de milhões de painéis, demanda flutuante de bilhões de pessoas, armazenamento em baterias distribuídas globalmente, condições climáticas em tempo real e manutenção preditiva de infraestrutura. Isso é matematicamente impossível para computadores clássicos otimizarem em tempo real. Mas computadores quânticos podem resolver esses problemas de otimização combinatória. A IBM já tem computadores quânticos com mais de 1000 qubits. Google alcançou supremacia quântica em 2019, mas precisamos de milhões de qubits estáveis para aplicações práticas. Mas aqui está a parte difícil que os vídeos de ficção científica ignoram. Tecnologia é a parte fácil, política é a parte impossível. Uma civilização tipo 1
tem uma grade energética unificada. Isso significa que um país pode, literalmente, desligar outro país. Imagine, uma rede solar global no Saara fornece energia para a Europa. Um conflito político acontece. De repente, 500 milhões de europeus ficam sem eletricidade. Ou pior, um ataque cibernético à IA que gerencia a rede pode mergulhar o mundo inteiro na escuridão. Precisamos de governança global antes de ter energia global. E como a história nos mostra, isso é complicado. Países como Arábia Saudita, Rússia, Venezuela, suas economias dependem de combustíveis fósseis. A transição para tipo 1 significa que trilhões de dólares em ativos se tornam inúteis da noite para o dia. Isso causa instabilidade econômica, desemprego em massa e potencialmente guerras. Precisamos de um plano de transição justa. Sem isso, a resistência política impedirá o progresso. Painéis solares precisam de silício, índio, galho. Baterias precisam de lítio, cobalto, níquel. Computadores quânticos precisam de hélio 3, extremamente raro. Não temos materiais suficientes na Terra para construir infraestrutura tipo 1 para 10 bilhões de pessoas. Isso significa que precisamos de mineração de asteroides antes de atingir tipo 1. E isso nos leva ao próximo nível. Tipo 1 não é o fim, é apenas o começo. Porque uma vez que controlamos nosso planeta, olhamos para cima e percebemos: existe muito mais energia lá fora. Mas para capturá-la, precisaremos construir estruturas que desafiam a imaginação. Tipo 2. A esfera de Dyson. Uma esfera de Dyson. O conceito mais icônico da ficção científica. Uma mega estrutura que envolve completamente uma estrela, capturando 100% de sua energia. Mas aqui está o que ninguém te conta. Uma esfera sólida é fisicamente impossível. Vamos fazer as contas. O Sol tem um diâmetro de 1,4 milhões de quilômetros. Para construir uma esfera a 150 milhões de quilômetros de distância, órbita da Terra, você precisaria de uma superfície de 8 vezes 10 elevado a 17 quilômetros quadrados. Se fizéssemos essa esfera com apenas 2 metros de espessura de aço, precisaríamos de mais massa do que existe em todos os planetas do Sistema Solar combinados. E o Sol não tem gravidade suficiente para manter essa estrutura estável. Ela colapsaria. A solução real é um enxame de Dyson. Em vez de uma esfera sólida, construímos bilhões de coletores solares independentes orbitando o Sol, cada um do tamanho de um país, capturando luz solar e transmitindo energia via micro-ondas ou lasers. Freeman Dyson, que propôs o conceito em 1960, sempre imaginou um enxame, não uma esfera. Mas Hollywood prefere esferas porque ficam mais legais. Primeiro problema: materiais. Precisaríamos desmontar Mercúrio inteiro, literalmente. Mercúrio tem massa de 3,3 vezes 10 elevado a 23 kg, principalmente ferro e silicatos. Usando impressoras 3D autônomas alimentadas por energia solar, poderíamos gradualmente converter o planeta em coletores solares. Tempo estimado: 50 a 100 anos com tecnologia exponencialmente autorreplicante. Segundo problema: como transmitir essa energia? Cabos são impossíveis. Então usamos transmissão sem fio. Micro-ondas em 2,45 GHz, mesma frequência do micro-ondas da sua cozinha. Lasers infravermelhos para distâncias maiores. Receptores em órbita dos planetas redistribuem localmente. Terceiro problema: isso muda drasticamente a assinatura infravermelha do Sol. Qualquer civilização alienígena com telescópios conseguiria nos detectar a anos-luz de distância. Estamos prontos para esse tipo de exposição cósmica? Implicações de tipo 2. Com energia quase ilimitada do Sol, o Sistema Solar se torna nosso playground. Marte precisa de atmosfera. Com energia tipo 2, podemos derreter as calotas polares de CO2 usando espelhos orbitais do tamanho de continentes, importar amônia de Titã, lua de Saturno, rica em nitrogênio, usar fábricas alimentadas por fusão para produzir oxigênio de óxidos no solo marciano, criar campo magnético artificial com satélites supercondutores em órbita. Tempo estimado: 200 a 300 anos.
Vênus é mais difícil. Pressão de 92 atmosferas e temperatura de 465 graus Celsius. A solução? Sombrear o planeta inteiro por séculos até esfriar, depois remover a atmosfera de CO2 quimicamente. Ou mais fácil, construir cidades flutuantes a 50 quilômetros de altitude, onde pressão e temperatura são parecidas com a Terra. O cinturão de asteroides contém água suficiente para abastecer colônias por milhões de anos. Metais preciosos no valor de quatrilhões de dólares. Hélio 3 nas luas de Júpiter para fusão nuclear avançada. Empresas como Planetary Resources e Deep Space Industries já planejavam isso antes de 2020. Com energia tipo 2, se torna economicamente viável. Mas há um grande problema. Viagens interplanetárias levam meses ou anos, mesmo com propulsão avançada. Marte está a 6 a 9 meses de distância. Júpiter, 2 anos. Isso significa que colônias se tornam politicamente independentes. Não dá para governar Marte da Terra com 20 minutos de atraso na comunicação. Então, uma civilização tipo 2 não é um império unificado. É uma federação frouxa de colônias independentes que compartilham energia e tecnologia. Isso nos leva ao próximo problema. Se queremos realmente unificar a humanidade, precisamos ir além. Precisamos da galáxia inteira. Tipo 3. Conquista galáctica. A Via Láctea tem 200 a 400 bilhões de estrelas. Estão distribuídas em um disco de 100 mil anos-luz de diâmetro. E aqui está o problema que destrói a maioria das fantasias sobre civilizações tipo 3. Você não pode viajar mais rápido que a luz. Período. Então, como uma civilização coloniza a galáxia? Em 1948, o matemático John von Neumann propôs máquinas autorreplicantes. O conceito: lançamos uma sonda robótica para um sistema estelar próximo, ela chega, pousa em asteroides e se autorreplica usando materiais locais, cada cópia vai para um novo sistema estelar. O processo se repete exponencialmente. Se cada sonda leva 1000 anos para viajar e 100 anos para se replicar, colonizamos a galáxia inteira em aproximadamente 1 milhão de anos. Parece muito? Para uma galáxia de 100 mil anos-luz, é incrivelmente rápido. Tecnologia atual. Espaçonaves químicas viajam a aproximadamente 50 mil quilômetros por hora. Na velocidade da luz, 1 bilhão de quilômetros por hora levariam 20 mil anos para cruzar a galáxia. Precisamos de propulsão relativística. Vela solar a laser. Vela ultraleve de poucos átomos de espessura, array de lasers em órbita do Sol, dispara por meses, acelera a sonda para 20% da velocidade da luz, viagem para Próxima Centauri, 20 anos. Breakthrough Starshot, financiado por Yuri Milner e apoiado por Stephen Hawking, planeja testar isso até 2030. Motor Bussard-Ramjet recolhe hidrogênio do espaço interestelar usando campo magnético gigante. Usa esse hidrogênio como combustível de fusão, acelera continuamente, poderia alcançar 12% da velocidade da luz. Problema: precisa de campo magnético de milhares de quilômetros de diâmetro. Isso requer supercondutores que ainda não inventamos. A questão filosófica brutal. Se enviarmos sondas von Neumann, estamos essencialmente infectando a galáxia com vida baseada na Terra. E se encontrarmos vida primitiva? Bactérias em Próxima Centauri B? Fungos nas luas de uma estrela distante? Nossas sondas vão ignorá-los e continuar? Estudá-los como cientistas? Exterminá-los para usar recursos? Essa decisão precisa ser tomada antes de lançarmos a primeira sonda, porque uma vez lançada, não há recall. Elas se espalharão pela galáxia por milhões de anos, executando nossa programação original. Somos criadores ou invasores? A fronteira da especulação. Vamos ser honestos. Até aqui, tudo que discutimos é especulativo, mas baseado em física conhecida. Fusão nuclear é real. Esferas de Dyson são difíceis, mas não impossíveis. Sondas von Neumann são factíveis. Mas agora, entramos em território genuinamente especulativo. Tipos 4 a 7 exigem física que ainda não compreendemos completamente, ou que pode ser impossível. Mas isso não significa que não possamos teorizar.
Então, vamos explorar. O que seria necessário para dominar não apenas uma galáxia, mas o universo inteiro? E além, tipo 4, dominando o universo observável. O universo observável contém aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Estão espalhadas em 93 bilhões de anos-luz. Mas há um problema cruel da natureza. O universo está se expandindo. E não apenas expandindo, está acelerando. Devido à energia escura, galáxias distantes estão se afastando de nós mais rápido que a velocidade da luz. Não porque estão se movendo, mas porque o próprio espaço entre nós está se expandindo. Isso significa, existe um horizonte cósmico, além do qual nunca poderemos alcançar, não importa quão rápido viajemos. Atualmente, esse horizonte é de aproximadamente 16 bilhões de anos-luz. Qualquer galáxia além disso está perdida para sempre. E piora, com o tempo, mais galáxias cruzarão esse horizonte. Em 150 bilhões de anos, apenas o grupo local, Via Láctea, Andrômeda e galáxias satélites estará ao nosso alcance. Então, como uma civilização tipo 4 domina o universo? Correndo contra o tempo. A única estratégia viável, espalhar sondas von Neumann o mais rápido possível, em todas as direções, antes que as galáxias fiquem inalcançáveis. Se conseguirmos viajar a 90% da velocidade da luz, extremamente otimista, temos uma janela de colonização de talvez 10 a 50 bilhões de anos para alcançar galáxias antes delas cruzarem o horizonte. A única forma de trapacear a expansão do universo seria através de atalhos no espaço-tempo, buracos de minhoca. Segundo a relatividade geral de Einstein, buracos de minhoca são matematicamente possíveis, mas requerem matéria exótica com energia negativa, algo que nunca observamos e pode não existir. Mesmo que exista, criar e estabilizar um buraco de minhoca grande o suficiente para uma espaçonave passar exigiria a massa-energia de bilhões de estrelas. É o tipo de projeto que uma civilização tipo 4 poderia executar. Mas nós nem conseguimos imaginar os diagramas de engenharia. Tipo 4 é onde encontraríamos outras civilizações avançadas, se elas existirem. Se uma civilização em Andrômeda, 2, 5 milhões de anos-luz de distância, atingisse tipo 3 há milhões de anos, suas sondas von Neumann já deveriam ter chegado aqui. Mas não vemos nada. Isso é o paradoxo de Fermi. Possíveis explicações. Somos os primeiros. Improvável. Há um grande filtro. Algo mata civilizações antes de atingirem tipo 3. Civilizações avançadas se escondem intencionalmente. Elas existem, mas em formas que não reconhecemos. Tipo 5. A 7. Além do universo. Agora entramos em especulação filosófica pura. Tipo 5 a 7 requerem conceitos que podem ser ficção permanente. Se a teoria da inflação eterna estiver correta, nosso universo é apenas uma bolha em um mar infinito de outros universos, cada um com suas próprias leis físicas. Uma civilização. Tipo 5 poderia detectar outros universos, impossível com física atual. Viajar entre eles requer manipulação de 11 dimensões da teoria das cordas, colonizá-los. Mas aqui está o problema. Se as leis físicas são diferentes em cada universo, talvez não possamos sobreviver lá. Velocidade da luz diferente, constante gravitacional diferente, seu corpo simplesmente desintegraria. Solução? Abandonar corpos biológicos completamente. Upload de consciência. Para colonizar o multiverso, você precisaria mapear cada neurônio e sinapse do cérebro humano. Aproximadamente 86 bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões, simular isso em um substrato computacional, transferir sua consciência para esse substrato. Isso é você? Ou é uma cópia que pensa ser você? Filósofos debatem isso há décadas. Mas para uma civilização tipo 5 seria necessário. Tipos 6 e 7 são tão especulativos que mal podem ser chamados de ciência. Tipo 6 supostamente controla todos os universos, o omniverso. Tipo 7 pode criar e destruir universos à vontade. Isso requer manipular as constantes fundamentais da física, criar Big Bangs sob demanda, existir fora do tempo
e espaço. Neste ponto, civilização é a palavra errada. Você não é mais uma sociedade de seres. Você se tornou algo mais próximo de um Deus. A questão final. Se você atinge tipo 7, tem poder absoluto. Pode criar universos perfeitamente felizes. Pode experimentar tudo simultaneamente. Pode existir como pura consciência sem limitações. Mas e daí? Sem desafios, sem crescimento, sem mortalidade, ainda há significado? Ou você se torna uma existência vazia de poder infinito e tédio igualmente infinito? Talvez seja por isso que não vemos civilizações tipo 7. Talvez elas alcancem esse ponto e percebam que não há razão para continuar existindo. Ou talvez elas já estejam aqui, e somos nós. Talvez este universo seja uma simulação criada por uma civilização tipo 7 para reexperimentar o que é ter limitações. Bem-vindo ao cenário da simulação. E não há como provar que está errado. Conclusão. Então, onde isso nos deixa? Neste momento, você está vivendo no período mais crítico da história humana. Estamos em tipo 0.72. Em 100 a 200 anos, ou atingimos tipo 1, resolvemos energia limpa, unificamos politicamente, colonizamos o sistema solar, ou nos destruímos tentando. Mudança climática, guerra nuclear, IA descontrolada, pandemias sintéticas, todos esses são filtros que precisamos passar. Estatisticamente, a maioria das civilizações provavelmente não passa desse ponto. É por isso que o universo parece vazio. Mas se passarmos, se resolvermos as crises do século XXI, então o futuro é genuinamente ilimitado. Em 1000 anos, poderíamos estar construindo esferas de Dyson. Em 1 milhão de anos, dominando a galáxia. Em 1 bilhão de anos, quem sabe? Mas tudo depende do que fazemos agora, nesta década. A tecnologia que financia fusão nuclear, desenvolve IA segura e estabelece governança global, isso está sendo construído hoje, por pessoas vivas hoje. Você quer viver em um futuro tipo 1? Então apoie energia limpa. Apoie cooperação internacional. Apoie educação científica. Porque a escala de Kardashev não é apenas uma medida de energia, é uma medida de escolhas. E essa escolha é sua. Se você gostou desse mergulho profundo nas tecnologias reais por trás da escala de Kardashev, deixe seu like, compartilhe com alguém que ama ciência e se inscreva no canal. E me diga nos comentários, em qual tipo você gostaria de viver e qual você acha que é nosso maior obstáculo para chegar lá. Nos vemos no futuro, ou no multiverso, ou como pura energia consciente. Quem sabe?